Fala rapaziada, eu quero começar o vídeo de hoje fazendo vocês refletirem sobre esse gráfico que vai entrar aqui na tela, sobre quanto tempo demorou para o mercado se recuperar diante das três últimas grandes crises que o mundo viu. A crise da bolha.com em 2000, crise financeira global em 2008 e crise do coronavírus em 2020. Só que antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, porque você já assistiu outros vídeos meus e você já sabe que esse vídeo ele vai ser diferenciado, ele vai ser muito foda, ele vai ser muito bom. Se você não assistiu um vídeo meu ainda, não curte esse vídeo, deixa para curtir mais pro final, onde eu vou te lembrar lá, e aí você vai ter um primeiro contato comigo, você vai ver se eu sou um cara legal, se eu não sou, se eu sou um Zé Ruela, se eu explico de forma muito chata, enfim. E aí você resolve se vai curtir ou não esse vídeo. Não é de hoje que o grande investidor Michael Burry vem alertando que o mundo está diante de uma grande crise financeira global. Talvez uma crise no mesmo patamar ou até maior do que a crise de 1930, a Grande Depressão. E de fato, a coisa hoje ela está estupidamente maior, então ele já vem alertando sobre isso. E também o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que vem alertando também sobre uma grande crise que vai ser o fim do dólar, só que ele já vem fazendo isso há um bom tempo e ele nunca conseguiu acertar as suas previsões, diferente do Michael Burry. Se você não conhece o Michael Burry, ele foi o cara que fez aquilo que ninguém estava disposto a fazer antes da crise de 2008, que era investigar, ler e estudar os títulos de hipoteca que estavam sendo vendidos, e ele não demorou muito tempo para descobrir que tudo aquilo era uma grande mentira, que logo o mercado ia ruir, e ele acertou essa previsão. Também ele veio alertando sobre o risco de hiperinflação nos Estados Unidos, que novamente ele acertou agora em 2020. E ele já vem há um bom tempo alertando sobre uma crise financeira global que vai afetar o mundo. E ele não falou quando isso aconteceria, mas que basicamente iria acontecer, e por vários motivos, principalmente pelo nível de endividamento do governo dos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que o Banco Central dos Estados Unidos colocou a economia americana nessa situação sem saída que se encontra hoje. Explicando melhor aquele gráfico que entrou no começo do vídeo, basicamente ele quer dizer quanto tempo demorou para os mercados se recuperarem diante das três últimas grandes crises, né? A crise do .com das empresas de internet em 2000, a crise financeira global em 2008 e a crise do coronavírus. E o que a gente tem aqui na crise de 2000, basicamente demorou 7 anos para o mercado conseguir se recuperar, e logo depois veio a grande crise financeira global, onde os mercados demoraram aí 6 anos para se recuperar. Então é um tempo muito maior. E agora em 2020 os mercados demoraram 7 meses para se recuperar. Então é uma diferença muito grande. O que a gente conseguiu perceber é que o tempo de recuperação dos mercados ele diminuiu. Não é que simplesmente os mercados se recuperaram porque simplesmente aconteceu. Existe um motivo muito grande para isso ter acontecido, que é o excesso de estímulos que o Banco Central americano ele concedeu para os bancos, para as pessoas durante a crise do coronavírus. Só que antes da gente se aprofundar nisso, a gente precisa entender o que aconteceu na grande crise financeira global de 2008, porque é justamente por esse motivo que o Federal Reserve ele está simplesmente sem saída atualmente. E tudo começa antes dos anos 2000, né? Antes da virada para o século 21, quando ainda o mercado imobiliário ele estava nos seus primórdios. Após a virada do século, o mercado imobiliário ele cresceu muito nos Estados Unidos, e ele cresceu basicamente por conta das políticas expansionistas do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que acaba refletindo em políticas expansionistas dos bancos comerciais. Como assim? Bom, basicamente naquela época foi permitido uma alavancagem maior dos bancos, ou seja, eles poderiam operar com muito mais ativos do que realmente eles tinham, né? Se eu não me engano, a alavancagem dos bancos ela passou de uma proporção de 2:1 para 8:1. Então é uma alavancagem muito grande, o que representa também um risco muito grande. E um outro ponto é que naquela época muitas pessoas que não tinham comprovação de renda, elas possuíam ali 2, 3, 4 hipotecas. E todo mundo sabe que ninguém consegue pagar mais de um financiamento imobiliário ao mesmo tempo, né? Porque é muito caro, é muito oneroso, e também elas dependem que as coisas deem certo, né? E se a pessoa ela não tem uma comprovação de renda, significa que a taxa de juros que ela vai pagar é uma taxa muito mais alta. E isso representa um grande risco para o sistema financeiro como um todo, né? Porque se as pessoas simplesmente deixassem de pagar por essas hipotecas, os bancos começariam a apresentar grandes prejuízos, que foi o que aconteceu ali em 2007, 2008, quando a crise financeira global explodiu. E para evitar uma recessão econômica ou uma crise financeira muito maior do que de fato foi 2008, ele fez uma coisa que até então nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. O Banco Central ele começou a injetar dinheiro em empresas privadas, em bancos. Por quê?
Porque naquela época o banco de investimentos Lehman Brothers quebrou e estava sendo analisado que outros bancos iriam quebrar, Bank of America e vários outros bancos. Então, o Federal Reserve entendeu que se esses bancos quebrassem, simplesmente toda a economia americana iria entrar em colapso. Para evitar tudo isso, ele começou a injetar dinheiro nos bancos para conseguir resgatá-los. E foi o que aconteceu. E a gente observa isso quando a gente olha para o balanço do Federal Reserve, né? Aqui, antes de 2000, ele tinha um balanço bem controlado, né? Menor do que $1 trilhão, e aí do dia para a noite, simplesmente o seu balanço vai para mais de $2 trilhões, então mais do que dobra. E isso mostra que, de fato, a injeção de dinheiro que foi feita naquela época foi muito grande. E a gente consegue ver que esse estímulo ele permaneceu crescendo até ali o ano de 2014, né, onde simplesmente o Federal Reserve ele não comprava nem vendia títulos, ele simplesmente mantinha os que já tinha. Basicamente, se algum título vencia, ele simplesmente ia lá e comprava mais títulos para manter o seu balanço inalterável. Então, essa foi a política do Fed. E o Federal Reserve, ele sempre deixou muito claro que uma hora ou outra ele precisaria se desfazer desses títulos para conseguir voltar a um nível de balanço pré-crise financeira. Só que antes da gente continuar, você precisa entender uma coisa, que é a dinâmica entre essa compra de títulos e a taxa de juros. Basicamente, se o Federal Reserve ele está comprando títulos, ele está exercendo uma pressão compradora, fazendo com que o preço desses títulos se valorizem. Consequentemente, a taxa de juros vai cair. Por que isso acontece? Porque essa é a lei dos títulos de renda fixa, porque eles são calculados dessa forma. Essas duas coisas elas são inversamente proporcionais. Então, se o preço do título sobe, a taxa de juros cai. Se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Agora que você já sabe disso, a gente pode voltar para o nosso raciocínio. E o Banco Central americano, ele sempre deixou claro que uma hora ele precisaria voltar ao seu balanço a níveis pré-crise de 2008. Então, em 2017, no finalzinho de 2017, começo de 2018, ele começa a se desfazer desses títulos. E como que ele faz isso? Ele pode simplesmente vender os títulos que ele tem, né, em balanço, ou simplesmente ele vai deixar esses títulos vencerem e não vai comprar mais. Só que isso vai exercer o quê? Nos títulos, uma pressão vendedora, significa que os preços dos títulos estão caindo e a taxa de juros está subindo. E qual é o grande problema disso tudo? Imagine que você é investidor de títulos de renda fixa e que você tem R$1 bilhão investidos e você vê o Banco Central tendo esse tipo de comportamento. O que vai acontecer é que essa pressão vendedora vai levar o preço dos títulos para baixo e você vai ver o seu patrimônio se deteriorar. Só que o grande problema é que não é somente pessoas físicas que investem nesses títulos, são os bancos. Os bancos eles têm muitas reservas em títulos de renda fixa, títulos de hipoteca, títulos do tesouro, vários outros títulos. Isso faz com que o balanço dos bancos ele comece a ficar muito negativo. Só que é um negativo falso. Por quê? Porque é um ganho ou uma perda não realizável. Por que não realizável? Você concorda que se você compra um título de renda fixa, ele vai ter uma taxa de juros e um prazo de vencimento. E que se você esperar até o prazo de vencimento, você vai ter o recebimento daquele valor contratado. Só que o grande problema é que os bancos, né, os grandes bancos, eles precisam divulgar trimestralmente as suas informações contábeis. Só que agora vamos imaginar um quadro muito mais amplo, né, onde grandes empresas, grandes fundos de investimento, eles possuem conta naquele banco. E aí, basicamente, de uma hora para outra, eles veem na demonstração de resultado que o banco passa a ter um prejuízo não realizável na ordem de $30 bilhões. Se você é uma pessoa em sã consciência, você simplesmente vai lá e vai buscar o seu dinheiro. E se isso começa a acontecer com todo mundo, se todas as pessoas começam a ir no banco e retirar o seu dinheiro, o banco simplesmente ele não vai ter recursos. E aí que está o grande problema. E quando a gente olha para a conta de balanço do Federal Reserve, a gente vai ver que ele começou a fazer esse movimento de venda de ativos no final do ano de 2017 e no começo do ano de 2018. Então a gente vai ver que aqui no finalzinho de 2017, começo de 2018, ele começa a vender os títulos e que em uma hora ele para de vender e ele passa a comprar esses títulos. Inclusive tem uma grande compra aqui, para quê? Para jogar o preço desses títulos para cima. Mas por que ele precisou fazer isso? Porque a situação dos bancos estava ficando muito complicada. E quando a gente olha para como os bancos eles sofrem com tudo isso, a gente vê uma coisa bem interessante. Aqui nesse gráfico a gente vai ver em azul os ganhos ou as perdas não realizáveis do banco e em vermelho a taxa de juros, né? Então, no mesmo período em que o Fed ele começou a vender os títulos, o que acontece com a taxa de juros? Ela sobe. E o que acontece com os preços dos títulos? Ele cai. E esse azul mostra que justamente isso, né? O balanço dos bancos, as perdas dos bancos sendo refletida por conta dessa diminuição de preço dos títulos, chegando aí à ordem de mais ou menos aí uns
menos 50 bilhões de dólares. Então é muita grana que está sendo perdida, né? Mas tá, beleza, isso aconteceu lá em 2018. Como que tá a situação hoje em dia? E aí que a gente vai ver que a coisa ela tá estupidamente maior. Por que que o Banco Central americano ele precisa se desfazer desses ativos? Bom, o principal motivo é a inflação. Quando a gente olha para a inflação dos Estados Unidos, a gente vai ver que a inflação atual ela é a maior dos últimos 40 anos, né? A última vez que teve uma inflação nesse nível foi em 1982, ou seja, grande parte da população americana não está acostumada com uma inflação como essa, nunca viu uma inflação como essa. Basicamente, se um americano ele nasceu em 1990, 2000, ele nunca viveu num mundo onde a inflação esteve tão alta, então ele começa a estranhar essa dinâmica. As pessoas hoje têm um comportamento completamente diferente, as pessoas gostam de coisa muito mais fáceis, muito mais rápida, elas estão desacostumadas a sofrerem. E essa inflação alta ela gera muitos problemas na sociedade, inclusive revoltas contra o governo atual, né, onde o governo ele perde força. Então o governo ele precisa controlar a inflação de alguma forma. E uma dessas formas é fazendo o quê? Aumentando a taxa de juros e tirando o dinheiro dos mercados. Como que ele vai tirar dinheiro dos mercados? Vendendo esses títulos ou deixando esses títulos vencer. Porque se ele vender o título, basicamente o banco vai ser obrigado a comprar aquele título do tesouro e o tesouro vai ter o dinheiro para ele. Então é assim que acontece essa dinâmica. Quando a gente olha para a taxa de juros americana, a gente vai ver que hoje a taxa de juros ela é de 0,5% ao ano, né? Foi aumentada recentemente, inclusive o Banco Central ele já falou que vai continuar aumentando em pelo menos mais 6 reuniões do, como se fosse o Copom dos Estados Unidos, né? O Comitê de Política Monetária de lá. Então eles vão aumentar mais a taxa de juros e já falou também que ele vai entrar com a venda de ativos. E como o mercado está refletindo tudo isso, né? Quando a gente olha para a taxa de juros de 10 anos, basicamente a gente vê que ela está subindo, né? Mas como assim se eu falei que a taxa de juros dos Estados Unidos está em 0,5% e aqui está falando que ela está em 2,5%? Porque isso daqui é a taxa de juros que o mercado dá em cima de várias informações, basicamente o nível de inflação, se o Banco Central americano ele vai ou não aumentar a taxa de juros e também em relação a essa venda de ativos. Então o mercado ele já precifica qual vai ser a taxa futura em cima dessas informações. E quando o Federal Reserve ele precisa emitir títulos para se financiar, ele não vai emitir um título pagando 0,5% ao ano. Ele vai emitir o título em cima daquela taxa de juros que o mercado está precificando, que é de 2,5% atualmente. E quando a gente olha para isso, a gente vai ver que de fato a taxa de juros ela está subindo. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, porque se lá em 2018 os bancos eles passaram a ter uma perda não realizável de 50 bilhões, hoje a perda ela está em basicamente 80 bilhões de dólares. É algo muito grande, é uma coisa assustadoramente maior. E quando a gente olha para a taxa de juros, ela ainda está distante do que foi o ápice ali em 2018, né? Quase 2019, onde a taxa de juros ela foi de uns 3,2%. Então, eu acredito que o Banco Central americano ele não vai conseguir elevar a taxa de juros ao patamar de 3% ao ano, porque essa perda não realizável aqui, ela vai aumentar ainda mais. E uma coisa interessante é que essa perda não realizável, ela está acontecendo mesmo quando o Federal Reserve ele ainda não está vendendo os títulos no mercado. Como assim? Quando a gente olha para o balanço do Fed, a gente vai ver que ele está diminuindo o seu volume de compra cada vez mais. Ele está diminuindo. Só que ainda ele não começou a vender. E como será que vai ficar essas perdas não realizáveis quando ele começar a vender e quando a taxa de juros começar a subir ainda mais? E justamente por isso eu acredito que o Federal Reserve ele está sem saída, porque de um lado ele precisa combater a inflação que está muito alta, né? Como a gente viu, é a maior inflação dos últimos 40 anos, então ele precisa combater essa inflação e ele combate essa inflação basicamente mexendo na taxa de juros e tirando dinheiro do mercado. E ele tira dinheiro do mercado vendendo os títulos que ele possui, né? Basicamente, a gente já viu as consequências desse movimento e agora ele precisa escolher o que ele vai fazer. Faz esse movimento e destrói os mercados, né? Você cria aí uma grande recessão econômica, o que eu não acredito que vai acontecer, porque o Fed ele está nessa situação porque ele sempre quis evitar uma grande recessão econômica e não é agora que ele vai fazer isso. Ou de um outro lado, ele vai começar a vender os ativos, ele vai ver que simplesmente não vai conseguir vender mais ativos porque essas perdas dos bancos elas vão começar a aumentar muito, isso vai começar a apresentar um grande risco para o sistema e ele simplesmente vai jogar a toalha e vai falar, olha, eu não consigo vender título, eu não consigo aumentar a taxa de juros, agora eu vou passar a comprar título para conseguir
mexer ou melhorar no balanço dos bancos, né? E aí a gente vai ver um movimento de compra de títulos. Então a gente pode ver cada vez mais uma economia americana mais artificial e, obviamente, esse movimento do Federal Reserve, ele vai exercer um efeito no mercado muito importante. Por quê? Porque se a gente olhar para o que aconteceu lá em 2018, né, quando o Fed ele começou a vender esses ativos, a gente vai ver uma queda no mercado na ordem aí de 20% mais ou menos. E hoje a gente já sabe que essa coisa ela está estupidamente maior. Se a gente olhar para o balanço do Fed, a gente vai ver que basicamente ele dobrou o balanço dele, né? A gente viu que em 2008 ele dobrou o balanço de um dia para o outro, basicamente. Aqui ele aumentou bastante também, e aqui em 2020 ele mais do que dobrou novamente, e aqui também aumentou ainda mais. Então a gente vê que a coisa lá ficou estupidamente maior. Existe muito mais ativos, muito mais títulos para serem vendidos, para serem jogados no mercado e para ter essa retirada de liquidez da economia. Então, obviamente, esse movimento ele vai ser muito mais severo e, novamente, se os investidores, se os fundos de investimento, se as empresas começarem a perceber que os bancos estão apresentando um grande prejuízo, eles vão retirar dinheiro dos bancos. Isso vai fazer com que o preço das ações caia e isso vai começar a impactar todo o mercado. A gente vai ver uma loucura sem fim e basicamente seria o fim da economia americana. O que eu acho que não vai acontecer. E isso está acontecendo em um momento que pode ser um grande momento para a história mundial, onde os Estados Unidos ele perca o seu posto de grande potência mundial, onde o dólar deixa o posto de moeda de reserva global. Por quê? O Ray Dalio ele fez um estudo, né, um documentário que você consegue encontrar no YouTube sobre a grande mudança da ordem mundial. E basicamente essa grande mudança da ordem mundial ela acontece quando vários fatores estão presentes juntos no mesmo momento. Basicamente uma crise global como a gente viu em 2020, os Estados Unidos já vem perdendo uma força, né, nos últimos anos, e também essa mudança na ordem mundial ela sempre vai acontecer diante de conflitos armados, né? Talvez uma grande guerra mundial, talvez uma guerra civil, uma revolta civil dos americanos. Por quê? Porque a inflação está muito alta, o governo vai perder força. São vários os motivos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia ela está exercendo um efeito muito importante nisso tudo, porque isso está mexendo com o mundo todo, né? A forma como as coisas elas são negociadas, ela vai se alterar completamente. Talvez isso seja um grande combustível para as economias latino-americanas, como a gente está vendo recentemente. Se você não assistiu o meu vídeo do porquê o dólar está se desvalorizando tanto frente ao real, eu recomendo que você assista, porque é um complemento desse vídeo. Então talvez o Brasil se beneficie desse movimento. Eu não estou dizendo que ele vai ser a grande potência mundial, mas ele pode se beneficiar muito disso. Então eu recomendo que você assista ao meu vídeo em relação ao real e também a esse documentário referente à mudança da ordem mundial, porque eles vão complementar o vídeo de hoje. O que eu queria falar para vocês era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você não gostou, não precisa deixar, porque eu não quero um like vazio, eu quero só que você retribua o meu trabalho de alguma forma. E a forma de você retribuir é curtindo. Se você não gostou do vídeo, você não precisa retribuir, você não precisa curtir, beleza? Se você gostou, curte, se inscreve no canal, porque isso me ajuda a chegar a mais pessoas, beleza? Tamo junto, demorou, valeu e até mais.